Divisor de tensão. Uma coisa importante que eu nunca falei. Fala tensão. Não fala voltagem não, rapaziada. Que voltagem é... Fala em inglês, voltagem. Então, tensão é a palavra correta. Tensão. Depois eu explico. Na verdade tem uma aula que eu vou gravar no futuro, só que sobre o conteúdo passado aqui. Vou explicar por que chama tensão. Mas é isso. Mas a gente tá aqui pra falar de tensão, a gente tá aqui pra falar de divisor de tensão. Porque muitas vezes, provavelmente se o seu professor ou alguém só pegou e falou, essa forma, usa. Aí você fica... Então é isso. O círculo de divisor de tensão é basicamente essa configuração. Eu vou colocar uns valores aleatórios. Então o que acontece? Lembra que eu expliquei malhas no outro vídeo? Então, um pedaço da tensão vai ficar aqui, outro pedaço vai ficar aqui. Só que as pessoas, no geral, elas dão uma fórmula pronta. Tipo, é assim que você calcula a tensão aqui. Aqui a gente vai basicamente deduzir ela. Pra você saber como chega. Então, fazer malha é normal. A gente usa uma corrente. Por isso que é importante o vídeo de malhas pra você lembrar um pouquinho. Lembrar que somos todas as sessões uma malha fechada, igual a zero. Vou repetir isso todas as vezes que eu for fazer mais. Então, beleza. Vamos lá. Entra pelo negativo, menos 10. Mais 3 e 1. Mais 7 e 1. Igual a 0. Então, a gente escolher valores que encaixam perfeitamente. Porque eu odiei os últimos. Mas é isso. 10 e 1. Igual a 10. E 1. Igual a 1 terço. É isso. Como é que vocês estão imaginando? Beleza. 1 terço. Qual que é a tensão aqui? Vou pegar o triângulo do Illuminati, que eu gostei muito desse nome. Tensão, você vê, você vê. Show. Então a tensão desse cara vai ser 7 vezes 1, que é 7 volts. Mas assim, eu não gosto de fazer isso, eu gosto de decorar a fórmula, sei lá o que, sei lá o que. Tá. É só lembrar, não lembrar que eu vou anotar aqui, ó, do lado dos triângulos do Illuminati. E a nossa resposta de saída deu 7 volts. Agora eu vou fazer o mesmo circuito. Só que a diferença é, eu vou colocar só variáveis. Então, vê? R, RS. Show! Agora a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que só substituindo os números por as variáveis. Então vai ficar menos V mais R vezes I, R1, mais RS vezes I, igual a 0. Beleza. R1I mais RSI igual a 0. Agora a gente... Não sei falar essa palavra, mas tudo bem. Qual que é a evidência? Qual que é a evidência? Então, beleza. A gente calculou a corrente nesse circuito. Como que a gente calcula a tensão final? É a corrente vezes resistor. Beleza? Tá. Agora eu vou pegar o exemplo anterior. A gente tinha uma tensão que era de 10 volts. O R1 era 3. O RS era 7. Então
vai dar 10 sobre 10, 1. 17, 7. Foi a tensão que a gente encontrou lá. Não estou mentindo pra vocês. Então, show. Então, essa aqui é a fórmula, se você quiser saber. Na verdade, aqui a gente tá calculando a tensão em RS, né? Porque eu multipliquei por esse RS. Se você quiser saber, isso aqui é um divisor de tensão, eu tenho 2 resistores, qual que é a tensão nesse resistor? Você pega, faz, por exemplo, a resistência equivalente, multiplica pela tensão, faz o inverso, né? Multiplica e depois multiplica pelo resistor que você quer. Mas assim, decorar dá mais trabalho do que você fazer um malha rapidinho. Então, se alguém te falar que isso aqui é um divisor de tensão, vem daqui. Você consegue fazer rapidinho. Então, show. O divisor de tensão acho que tá bem tranquilo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o divisor de corrente. Que é bem semelhante, mas tem alguma diferença. Não foi bom, tá, gente? A luz piscou aqui. Que quadro lindo. Peraí. Um pouquinho melhor, vai. Beleza, vamos falar de divisor de corrente. Tá. A gente pega um circuito e divide para 2 resistores em divisor de tensão. A gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai fazer com divisor de corrente. Tá. Beleza, a gente tem esse circuito. Isso aqui, ó, pra quem nunca viu, é uma fonte de corrente. Assim, dá pra você montar uma fonte de corrente, só que são vários componentes, tipo, não é assim, sei lá, igual a fonte de tensão, que você pega um transformador e tá aqui. Ou você pega da rede elétrica e tá aqui. Então, você consegue montar um, que é basicamente você deixar a corrente constante, variar a tensão. Mas assim, a galera normalmente usa mais fonte de tensão porque é mais fácil de trabalhar. Mas tá, a gente não tá aqui pra falar disso. A gente tá aqui pra descobrir a corrente desse cara. E beleza, a gente vai ter I1 e I2. Lembrando que o I total que chega nesse cara, que esse cara, mano, é a soma de I1 com I2. Portanto. Tá. Bom, a gente tem 2 resistores iguais, a gente tem uma fonte. E cada um vai pegar uma porcentagem, se os dois são iguais. Provavelmente metade pra cada, né? Mas vamos supor que não fosse igual, como é que você faria? Bem, isso olha assim tudo. Fazer uma malha aqui, mas não sei qual que é a tensão que tem aqui, muito menos a que tem aqui. Mas a gente sabe a resistência que tem aqui. A gente sabe a resistência que tem aqui. Então se a gente fizer o paralelo deles, a gente vai saber a tensão que tem aqui. E como eles estão em paralelo, lembra que a gente falou de malhas? Se tem uma tensão aqui, essa tensão tem que ser igual. Pra dar zero, lembra? Então, como a gente normalmente fala, tipo, tem que ser I2 menos I1, ou coisa e tal. Mas normalmente você faz o valor de tensão assim, ó, em resistor. E se você chamar, sei lá, esse aqui de 2, vai somar, vai diminuir. Fez sentido? Tá. Então, show. Então, lembra que sempre, se tem energia aqui, esse cara vai parecer meio que uma fonte de tensão pra esse cara. Então, é só importante lembrar disso, sabe? Que nem sempre só soma, sabe? Normalmente soma, se você tem uma fonte de tensão. Mas se você só tem resistores aqui, é bom lembrar que as tensões são as mesmas em paralelo. Tá. Então, vamos tentar achar a tensão primeiro desse cara. Tensão no circuito, né? A gente tem 20 amperes. A gente vai fazer esses dois em paralelo. Como a gente faz esse dois em paralelo?
multiplicação pela soma. E a gente faz assim. Símbolo de restor em palavra. Esse post. Beleza. Deu 3. Então a gente substitui aqui por 3. Não vou nem falar, você já sabe o que eu vou fazer, né? Vou mudar de disco porque aquele também acabou. Então, vamos voltar pro triângulo. Nossa, dá pra ver? Tá. O triângulo do apocalipse. Na verdade, não é o triângulo do apocalipse. Illuminati. Isso. Tá. Se você ver, você ir. Então, qual que é a tensão desse cara? Nossa, gostei dessa combinação de cores assim pra ela. Se passa 20 amperes por um resistor de 3 ohms, 3 vezes 20, então aqui vai ter 60 ohms. Show? Beleza. E a gente sabe que quando eles estão em paralelo, a tensão que tem nesse cara é igual a tensão que tem nesse cara. Então aqui tem 60, aqui tem 60. Qual que é a corrente? 60 dividido por 6 e 2 é igual a 10 amperes. Show! Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Que é basicamente tirar as coisas que tem números e substituir por variáveis. Tá. Aqui a gente vai chamar de I1, aqui a gente vai chamar de R1, aqui a gente vai chamar de R2. Tá. Primeira coisa que a gente fez foi fazer os dois em paralelo para descobrir qual que é a resistência equivalente. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. E azul fica bom? Mais ou menos. Então, eu vou deixar em laranja mesmo. Tá. Como faz isso em paralelo? Multiplicação pela soma. Show! Aqui a gente vai ter uma resistência equivalente. Que vai ser um resistor aqui. Como que eu acho a tensão desse resistor equivalente? A gente pega a corrente, passa por ele e multiplica pela resistência dele. Então a tensão do resistor equivalente, R vezes I, que vai ser R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2, vezes a corrente. Beleza. A gente vai achar a tensão aqui, que é a mesma tensão que aqui. Então como que a gente acha a corrente? Tensão sobre resistência. Então tá. Eu tenho a tensão, tenho a resistência. Então a corrente vai ser VREC, V da resistência equivalente, sobre R2. Que vai ser R1, R2I, sobre R1 mais R2, vezes 1 sobre R2. O que a gente vai fazer? Esse R2 com esse R2. E no final, a gente vai ter que I é R1 e R1 mais R2. Vamos ver se funcionou? A gente tinha aqui R1 era 6. Ó, só pra não confundir, tá? Esse I é o I de R2, então vou colocar I2. E esse I é a corrente total. Então é só desculpa aí não ter feito isso antes. Tá. R1 e R2 eram 6, então vai ficar 6 vezes a corrente total, que era 20, sobre 12. Que vai dar 10. Ou seja, eu não notei, mas é a mesma coisa que quando a gente estava usando só os números. Então, se você quiser decorar uma forma de divisor de corrente, é essa daqui. Mas como eu falei, assim como o divisor de tensão, você não precisa decorar.
Você pode só fazer uma análise rapidinho e show de bola. Pra não ficar muito longo, é basicamente isso aí que eu tinha que falar. E como eu falo, se você tiver dúvidas, ou críticas, ou sugestões, pode colocar aí. Isso.